Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, aço, aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos ficam calmos, 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 calmos. Parara, pararam, dar, tira, dar, deiro, 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 deiro. E lá se vai mais um dia. E basta contar com passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio, não. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio, 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 rio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio, 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 rio. E lá se vai mais um dia. Oh. E o rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver então a gente, 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 gente. Poreira, tundeira, dara, teira, pararundeira, tira, pararundeira. Parara, pararunda, tira, darudeira, deira, deira, deira. Hey, oh. E lá se vai, oh, dia. O quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, querido campo progressista. Começando mais um Boteco da Fora e começando bem com o Rodrigo Borges, né, Cris? A nova geração do Clube da Esquina. Tudo bem? Diga lá, Cris. Tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, campo progressista. Boa tarde, Rodrigo Borges. Que prazer ter você aqui. Como o Julinho falou, né? Um novo membro. Moço a bom. Nova geração, né? Moço bom lá do Clube da Esquina. Da nova Cresci na sede social do clube, lá em Santa Teresa. Rodrigo, vamos ver. É filho do Marilton, sobrinho do Márcio, do Lô, do Iê. Todo mundo toca aí nessa família, cara? Todo mundo, né? Primeiro, agradecer o convite, viu? Opa, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite aí, Julinho, Cris, a todos e todas, todes que estiverem assistindo. Prazeraço estar aqui. E é isso, eu cresci no meio dessa farra musical lá. Os Borges são numerosos, né? Meu pai é o Marilton, que é o mais velho de 11 irmãos e irmãs. Ele é mais velho que o Márcio? Ele é mais velho, meu pai foi o primeiro. Eu achava que o Márcio era o primogênito. Não. O Márcio é o segundo. Então, seu pai é músico também, né? Quem começou a bagunça toda, aliás, né, Rodrigo? Meu pai começou a bagunça. Sim, ele foi o primeiro músico e
da família, foi de tocar na noite, um super músico, tocou muitos anos, não só aqui em Belo Horizonte, mas no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, no Beco das Garrafas. É um cara que já tem gravação com Jorge Ben, ganhou o Festival da Canção com a Maria Ossina, ele era backing vocal do Fio Maravilha, ele tem cada história que você não imagina. Ele é antológico, e foi o primeiro cara a levar a música para dentro da casa lá dos Borges, primeiro a conhecer o Milton Bituca Nascimento, né? Então eu tive o privilégio de ter esse maestro dentro de casa, assim. Que legal. Esse grande músico. E você também estudou direitinho, né? Eu estava vendo no teu currículo lá, você você é professor de música, fez tudo ao pé da letra, né? Conta aí a tua trajetória um pouquinho. Eu na verdade, no primeiro momento, eu não fui, do ponto de vista formal, assim, eu não fui educado para ser músico, né? Apesar de respirar aquele ambiente todo, mas eu fiz comunicação antes, publicidade, né? Depois ciência da informação, mas sempre estudando música. Vocês também, né? E sempre fazendo música no paralelo, assim, mas um paralelo sério, né? Sempre foi meu grande objetivo de vida, assim, meu principal trabalho, mas sempre conciliando com essas outras coisas, né? E mais recentemente agora eu falei, não, tá bom, chega de escola de Frankfurt um pouquinho, eu vou estudar agora música. Chega de Adorno e Horkheimer, né? Eu quero estudar agora música. Claro, aí você vai para a música e continua vendo Adorno e Horkheimer. Mas eu estou agora no doutorado na UFMG, né? E leciono música também, numa universidade privada aqui de Minas. Mas a música no sangue, desde sempre, né? E eu acho que essa veia da comunicação também vem do meu pai, vem do Marcinho, que também era publicitário, né? Um cara que tem um texto que o Marcinho tem, poético. É claro escritor, que escritor, texto literário, uma hora a publicidade ia tentar cooptá-lo, né? E ele trabalhou também. Tua avó também não trabalhou com comunicação? Não, seu avô, né? A minha avó foi professora, né, primário. O meu avô foi um grande jornalista aqui de Minas, inclusive foi Salomão, presidente do Sindicato de Jornalistas, o Salomão. Ele era editor-chefe de uns 3 ou 4 cadernos para botar, né, comida na mesa de 11, imagina, né? Mais agregados, né? Ele tinha que trabalhar em 3 turnos. E era um super jornalista. E por que você fala que você não foi educado para a música? Porque aí, no caso, o avô te puxava mais? Não, na verdade, eu acho que a minha família tem todas as experiências possíveis na música, né? Por exemplo, o Lô, que é um cara que é conhecido no mundo inteiro, e o exemplo do meu pai dentro de casa, que é um cara que fez história, o nome dele está marcado, mas é um músico que a gente chama de, né, aquele músico operário também, né, que é um músico completo, que toca de tudo, mas já fez baile, trabalhava com gravação, chegou a trabalhar na Som Livre, trabalhou em estúdio de gravação de publicidade com música, coisa que meu amigo Tavito também trabalhava muito, Zé Rodrigues, né? Então meu pai teve essa verve também de navegar em outras praias, que obviamente são muito próximas das artes, né? E a própria comunicação, como eu estou dizendo. Então, tanto ele quanto minha mãe tinham isso em mente, assim, que eu abrisse o leque na minha formação, que eu buscasse uma outra opção também, assim, né? Para além do talento que desde pequenininho eu demonstrei ter para a música, né? E aquela coisa, eles não tinham muito essa consciência, na época, né, de uma educação formal para a música, que eu poderia também ir por esse lado, que eu acabei buscando mais tarde, né, um pouco, não tão tarde, mas, né, não foi logo na infância. Então, eles né, me direcionaram um pouco nesse sentido. Óbvio que foram escolhas minhas, mas você acaba se espelhando um pouco, né? Eu vi meu pai trabalhando com publicidade, estúdio de gravação. Eu mesmo, menino, gravava jingle, gravava vinheta, jingle de Natal, aí voz infantil me colocavam lá, né? Então eu também cresci, não só dentro de estúdio, vendo, né, álbuns belíssimos, assim, e composições lindas sendo gravadas na família, mas essa coisa do estúdio também, da música na comunicação, isso eu tive também desde cedo, sabe? Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, Rodrigo, você falou que desde menino já cantava, tal. Eu vi que você está comemorando 20 anos de carreira. É isso, né? Você está contando desde quando? Desde os 5? Porque você é menino ainda. Adolescência, né? Mas é isso, eu comecei a tocar muito menino. E curiosamente, eu comecei a me aventurar, obviamente, em estúdio com meu pai, mas em performance, em palco, show, assim, eu
foi aquela coisa de juventude com os amigos de escola, né? De tocar bandas de rock, essas coisas, universidade depois. E aí, quando eu já estava com 18 anos, que meu pai viu que eu estava tocando legal, eu estava estudando música aqui com Celso Moreira, com Beto Lopes, que são grandes violonistas aqui. Sim. O Beto, inclusive, já tocou com o Milton Nascimento, o irmão dele é o diretor artístico do Milton, foi meu professor também. Então, eu comecei a colar nessa galera que eram os meus guitar heroes, né, os guitarreiros, né, que eu admirava, e meus ídolos, né, eu queria ser o Celcinho, eu queria ser o Beto Lopes, né. Aí comecei a estudar jazz, tocar muito com os caras, e aí com 18 anos meu pai viu que eu estava tocando legal, estudando muito, e me botou na banda dele para fazer shows nos bailes aí na noite. Eu, ele, meu primo Marcelo, que já está no andar de cima, que era um grande cantor, a Beth, Newton Maravilha, que é um cantor da geração do meu pai, fantástico também daqui, canta samba demais, canta essas coisas swingadas. E aí foi na minha escola, né? Eu comecei na infância cantando, mas na minha adolescência eu queria ser guitarrista. Então, eu nem era cantor, para você ter uma ideia, nesse trabalho. Eu era backing vocal e guitarrista. Mas você é um bom guitarrista, aprendeu a solar mesmo, né? Não é só um cantautor, né? Tal. Não estudei instrumento, também, né? Ainda estudo instrumento, sou apaixonado com todo tipo de música, né? Mas o instrumental, gosto muito de banda Black Rio, até as formações clássicas do jazz que a gente tem no Brasil, no mundo. Que legal. E os meus heróis da música, muitos deles têm essa interface, né? Essa conexão com jazz, assim, né? O próprio Milton, meu pai, César Camargo Mariano, Elis, né? Toninho Horta, pô. Toninho, essa turma toda, eles jogam em todas as posições, né? E a Elis também, no caso, e outras, né? Mas são artistas que não se fecham para o jazz também, né? E eu tive esse Filó Machado, que eu tive o prazer de tocar com ele em São Paulo aí algumas vezes. Quando eu morei um tempinho em São Paulo, ele me adotou. Tem um filho também que toca bem, né? Que é o Felipe, que agora virou Filipão já, né? Eu conheci ele, menino, já tá cresceu rapaz, tocando, igual o Davi do Moraes também, Davi, Você ia perguntar, Rodrigo, Cris? Vai lá. Assim, a convivência, né? Quer dizer, ficar tão perto de grandes músicos, grandes compositores, conversar com eles, tocar na noite, tomar uma no boteco, seja lá, mas essa convivência também, de certa forma, deve ser, óbvio, muito prazerosa, mas deve aumentar, e aumenta, quer dizer, na minha cabeça aqui, mas aumenta a tua responsabilidade musical, quer dizer, estando tão perto de Milton Nascimento, de Lô Borges, de mais, quer dizer, aumenta a responsabilidade no que você oferece do ponto de vista musical? Aumenta a responsabilidade. Acho que as pessoas, muitas, até por eu ser também um convivido, né? Então, eu toco muito esse repertório, então as associações são inevitáveis, e isso eu levo de uma maneira bem tranquila, e até fico lisonjeado, sabe? E essa responsabilidade que eu julgo como muito boa de fazer. É uma responsabilidade boa de procurar fazer, né, música com coração, da melhor forma que puder, né, sem nenhum tipo de preconceito, que é a forma que eles fizeram, né? Eu acho que são grandes referências para mim. E eu procuro levar de uma maneira bem... E levo, né? De uma maneira muito natural, assim. E eu acho que nós, musicistas, eu acho que a gente tem essa obrigação de zelar também, não só olhar para frente, de tentar romper e buscar novas conexões, mas também de reverenciar as coisas boas que foram feitas, né? Eu acho que um pouco o meu lado de professor falando, né? De cuidar da memória desse país, né? Num país como esse, que muitas vezes a gente, né, se esquece do passado, das coisas boas, da cultura, do que foi feito, né? A gente fica com essa cultura muito imediatista de mercado, de rede social, de tecnologia, essas ferramentas da indústria cultural, de dominação mesmo, né? E essas ferramentas, muitas vezes, nos impedem de um pouco conhecer mais a nossa história, olhar um pouco para o que foi feito, né? Como é que é? O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir.
Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Mas é importante conhecer o que foi feito. Essas letras, uma é do Márcio, outra é do Fernando Brantz, né? O que foi feito de Vera, né? E deverá, a Vera Cruz. E, na verdade, foi isso. O Bituca fez a letra, fez a música e passou para os dois. E não falou para os dois. Cada um fez uma letra melhor que a outra. Sacanagem. Essas duas geniais, né? Ainda bem que ele gravou as duas, né? Mas escuta... E além da referência... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, vai lá. Desculpa. Não, eu estava falando que além eu tenho uma lembrança muito legal, não só da gravação do Vera, que é um disco que eu amo, o Clube 2, mas essa música, né, é feita em duas partes, né, tanto com o Fernando quanto o Marcinho, ela abriu o show Tambores de Minas, né? Isso, um período exato. complicado da vida do Milton, ele né, sofrendo com a diabetes, com uma série de especulações na mídia, e ele fez uma carta, um desagravo, que ele lê no início do show, e ele fez esse show um dueto virtual com a Elis, né? O show termina a carta, Elis, entra aquela introdução com a Elis cantando, você já chorava no início, já queimava na largada, chorava. Já começava com a corda esticada. Mas fala para mim, Rodrigo, você tem 2 álbuns, né? Por enquanto, isso, né? O primeiro como intérprete e o segundo já como compositor, né? Então vamos nessa ordem aí, mostra pra gente alguma coisa que você gostava de cantar bastante, assim, que acabou gravando e tal. O primeiro também tem composições minhas, ele é até mais autoral, que é o Qualquer Palavra, né? E esse disco eu tive o prazer de receber como convidados o Lô, que cantou comigo Deixa Tudo Ser, com a música minha e do Marcinho, né? Então, tudo em família, né? E o Lenine cantou comigo uma composição minha do Tata Spala, que é Qualquer Palavra, que dá nome ao disco. Eu posso tocar, então, vou tocar agora o Deixa Tudo Ser, que é minha do Marcinho. Tá nesse disco. Eu regravei também no segundo. Hoje acordei nesse quarto de hotel, mas não vejo ninguém. Lembro que ontem eu era um star, seu herói. Agora um gosto salgado quer me afogar. Lágrimas más e seu perfume no ar. Nós precisamos nos ver outra vez, só mais uma talvez, para saber com certeza se vamos durar. Pegar um pique, sair, vamos viajar pro Amapá ou qualquer outro lugar. Vamos caçar o melhor no ar. Vamos dormir ao sabor do céu. Fazer fogueira na praia, como se fosse esperança. Deixa tudo ser, deixa o amor estar, deixa eu encontrar onde está você. Muito bom. Esse trabalho teve o DVD, né? Que é aquele show que vocês fizeram. Sim. O Milton participa também, né, desse show? Sim, participa. Acabou virando um especial de TV que está disponível na página do programa que a época gravou na TV Minas, né, que é o Hiper Show. Então, esse show, os melhores momentos, 1 hora de show, né? Esse show está disponível no YouTube, no canal da Rede Minas, e agora eu vou lançar com a gravadora Sony Music, né, que é minha parceira agora, o áudio dessas melhores faixas que eu selecionei, com participação do Milton, participação do Daniel Jobim, cantando algumas coisas da família dele comigo, clássicos do Tom. Tem o Roger Def, que é um rapper aqui de BH, que é meu parceiro, o Lou cantou comigo, e uma super banda com meu pai, Marilton, né, no teclado,
Beto Lopes no baixo, Wilson Lopes, essa turma toda da banda do Milton, né? Meus amigos. Wilson Lopes na guitarra, Lincoln Shabe na bateria, e os metais com Paulo Márcio, o Wagner e o Chico Amaral, do Skank, né? Que é um grande amigo também, super músico, compositor. É impressionante como aí em Minas tem músico bom, né? E outra coisa que impressiona também, vocês são muito amigos todos, né? Assim, você pega disco de um, de outro, tá todo mundo sempre junto. Como é que é essa água que tem aí em Minas que vocês bebem? É pão de queijo, Julinho. Eu acho que eu tenho um pouco o espírito de Santa Teresa, do bairro que eu cresci, da minha família, né? Que eu acho que é um dos poucos bairros aqui em Belo Horizonte que virou uma megalópole também, né? Mas um dos poucos bairros ainda preservados do ponto de vista arquitetônico, até fruto de uma briga política que começou com meu pai contra grandes empreiteiras e construtoras, e depois o IEC, meu tio, né, o Marcos, que a gente estava comentando dele aqui nos bastidores, também foi presidente da associação do bairro, e eles conseguiram segurar esse movimento da especulação imobiliária. Então, Santa Teresa continua mantendo os ares interioranos, vamos dizer assim, né? O bairro parece uma cidade do interior. Sim, só fazendo um parênteses para explicar para o internauta, Santa Teresa é onde fica a esquina lá do Clube da Esquina. Sim. É um bairro de Belo Horizonte maravilhoso, que parece uma cidade do interior incrustada no meio da metrópole. Fui lá, foi dada a aula. Vai lá, segue lá. É uma Vila Madalena menor. Isso, e é muito lindo, é muito agradável o bairro, né? É tudo baixinho. Isso. E eu estava falando que Santa Teresa permite que a gente circule pelos bares de noite. Então, você anda pelos botecos de Santa Teresa, você encontra... Né, tem um barzinho agora que se chama Clubinho, de um amigo nosso que é músico, que é na esquina da casa dos meus avós. E se você for final de semana lá, você vai encontrar o Toninho, vai encontrar o Beto Guedes... Vai encontrar o Lô, a turma passa por lá. Então, permite isso aí do bairro, sabe? Essa coisa de você circular, tocar um violão ali no meio-fio. O bar do Gabriel lá não existe mais, o Godofredo, né? Não existe. Existe o bar do Museu Clube da Esquina no lugar, né? Onde eu sou músico residente. Agora não mais pela pandemia, mas toquei muitos anos. O Godofredo eu toquei os 5 anos de existência do bar lá com o Gabriel, né? Foi bem legal o período. Muito musical. Outro grande músico também, né? O Gabriel. Mas o bar do museu, o bar do Museu Clube da Esquina existe ainda, tá? Lá em Santa Teresa. Ainda existe. No mesmo lugar onde era o Godofredo, né? É a mesma casa, é o mesmo lugar. A mesma casa. Tá, que legal. E aí eu e meu pai, né, tocamos lá, assim, quase sempre, né? Porque um jornalista amigo teve uma vez em Belo Horizonte para fazer uma matéria sobre o Clube da Esquina. Quando ele voltou, a observação que ele fez, ele disse, é impressionante como eles são amigos. É raro você ver uma coisa assim. O pessoal é todo muito próximo, né? Achei legal isso. E aí eu peguei teu disco e lembrei dessa história, porque tá todo mundo lá, né? Desde os novos até o pessoal da antiga. Isso é bacana. E por falar num disco novo, vamos lá. Qual é o nome mesmo? Me fugiu aqui. Assim que a vida quiser. Né? Que é um disco. Veio em 2019 esse trabalho. Isso, foi lançado em 2019. É o meu segundo álbum, né? Essa música que dá nome ao álbum é uma parceria minha com o Murilo Antunes, que é outro grande letrista do Clube da Esquina, né? Autor de Nascente, só para falar uma das pérolas, né? Cartão de visita. Né? Tão linda, é linda, né? É linda. E ele em parceria com o Flávio, né? Nascente, a música do Flávio, a letra dele. Flávio Venturini. Então, começou com essa parceria nossa, e aí eu procurei, à época, um grande músico também, de uma família de músicos absolutamente geniais, que é o Jorge Continentino, filho do Mauro, irmão do Kiko. O Kiko é pianista do Milton, né? O Alberto Continentino, super baixista, e o Jorge, ele, né, passou 12 ou 15, não sei, quase 15 anos em Nova York, e voltou para Belo Horizonte, se casou, ele é carioca, mas de Niterói, mas se casou com uma Belo Horizontina. E aí passou um período aqui, a gente ficou muito amigo, assim, tocando junto direto, fizemos vários shows, e aí ele dirigiu as 2 primeiras faixas, né, que abriram os trabalhos do disco, que foram essa faixa título, que ele convidou, inclusive, não só o irmão dele, o Alberto, o Renato Massa, que é baterista feríssimo do Rio, e convidou também o Jason Lindner, que é um nova-iorquino, amigo dele, que foi tecladista do David Bowie, no Black Star. Só isso, né? Pianista, o cara que toca com todo mundo lá em Nova York, e aí me deu o prazer de tocar com a gente nessa faixa, né? E aí depois fizemos com o Jorge o Paisagem da Janela, que é um clássico do Clube da Esquina, né?
que é uma música do Lô com o Fernando, uma das poucas parcerias do Lô com o Fernando, mas que é definitiva, né? E a gente fez uma versão que tem a ver com o espírito da música. Tem até uma historinha, eu estava tocando com o Jorge nessa passagem dele aqui em BH, a gente tocou numa festa junina, numa feira orgânica, uma coisa assim, uma casa toda sustentável, a gente foi numa amiga nossa que promovia essa feira, a Aninha, eu canto até num bloco de carnaval com ela, e com a parte da banda do Milton. E aí fomos eu, Jorge e o Ricardinho Scheib, irmão do Lincoln Scheib, né? O Lincoln é o baterista do Milton. Você está falando dos amizades, aí todo mundo agarrado, né? E aí a gente tocando lá, e o Jorge tinha uma banda de muito sucesso em Nova York que tocava forró, que era o Forró in the Dark. E ele conta que já fechou, até cantou com a Yoko Ono, lá mó barato, lá em Nova York, ela dançando forró, aí subiu no palco. E aí a gente estava tocando forró, e na última música eu falei, olha, vamos tocar o Paisagem da Janela, acho que tem a ver, que ela é meio reggae, assim, o reggae é um primo do Shot. É meio Shot. Ou são irmãos, né? São parentes. E aí a gente tocou o Paisagem da Janela e a pista de dança encheu na hora, assim. E aí eu falei, poxa, aí tem. Aí gravei essa versão em Shot, assim, com... Então faça, por favor, pra gente. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro, uma grade e um velho sinal, mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, mas eu falava desses homens sórdidos. Quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar que eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão, eu conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão, você não quer acreditar. Oh, oh, oh. Isso é clássico, né? Essa é clássica. Ficou boa essa versão. Agora, não, preciso dar um testemunho, viu, Cris? Eu vou falar, olha, esse disco do Rodrigo, esse mais recente, o outro também, o trabalho dele, de uma maneira geral, mas é muito bom mesmo. Ele pegou o bastão da rapaziada lá e tá seguindo em frente com garbo e circunstância, viu? Um negócio para ir de gente grande mesmo. Eu tava falando para ele, são 2 discos, né? Para quem tem 20 anos de carreira é pouquinho ainda, eu espero que venham muitos, né? Mas os discos são excelentes. Inclusive essa faixa título que você estava comentando, que é com a letra do Murilo Antunes, é uma canção muito linda, né, cara? É sua e dele, né? O que é Assim que a Vida Quiser? De onde vem essa inspiração? Na verdade, era um período de mudanças na minha vida, assim mesmo, mudança física, foi um período que eu mudei em São Paulo, de rupturas aqui, profissionais, amorosas, uma guinada. E eu conversei isso com o Murilo captou lindamente essa mudança, né? E é uma letra que também passa uma esperança dentro dessas transformações, né? Eu acho que, inclusive, ela casa muito com o momento que a gente vive, né? Um momento de superação, um momento de resiliência, né, de luta, mas de perseverança, assim, né, de manter o olho na estrada, assim, muito, né,
porque é um momento muito tá complexo. Fácil. Então, acho que a letra fala um pouquinho disso, né? Deixa eu mostrar para vocês um trecho. Mostra toda, vai lá. Ando de madrugada, sozinho na contramão, mas nada importa agora, senão meu coração. Céu anda luz, andarilho a buscar a chave secreta do amor. Defeitos demais, mas sendo capaz de só simplesmente amar. Anjo da madrugada, no meio da confusão, me prometeu carinho, mas eu só lhe disse não. Céu furta cor, armadilha do amor, que já não me deixa feliz. Caminhos demais pra gente seguir, portal do bem a se abrir, na roda gigante do tempo. Eu vou rodar, perambular, vou caminhar, seguir pra lá, assim que a vida quiser me encontrar. Yeah, yeah. Na roda gigante do tempo eu vou girar, me conhecer, saber de mim, me esquecer, assim que a vida quiser. Muito linda, né? Muito bonita a letra, a melodia, tudo. É uma coisa muito legal é que você tem um jeitão dos seus tios, o jeitão da música de Minas, mas tem uma coisa própria também. Parece que você deu um passo para um outro lado, assim, né? Como é que você vê isso, cara? Eu acho que eu peguei umas outras influências, né? Eu acho que tem duas fontes que eu bebo, assim, que são muito importantes, que eu bebi, né? Eu acho que a primeira é o meu pai mesmo, né? Acho que foi minha grande influência musical, e ele é um cara que fez a ponte entre Rio de Janeiro e o swing do samba jazz do Rio, por exemplo. Né? Um cara que passou pela Som Livre, que passou pelo Beco das Garrafas. Ele tem aquele estilo de tocar piano com aquelas mãozinhas de dinossauro, assim, de tiranossauro, né? Igual o Tom Jobim e João Donato, os 3 dedinhos assim no meio do piano. É um piano percussivo, né? Mas só com as notas boas, né? Ele é minimalista e ele é ritmado ao mesmo tempo, né? Então, meu pai tem essa verve do groove também. Então, acho que é isso. Ele estava com a Maria Alcina no Festival Internacional da Canção, quando ela tocou o Fio Maravilha, né? Sim, acho que Márcio Lopes também, que é um grande cantor aqui de Minas, radicado no Rio. Se eu não me engano, Regininha. É uma turma da pesada do Rio, de cantores e cantoras que estavam no backing vocal, né? Aquele momento é muito marcante da música brasileira. Né? E aí ele foi convidado para gravar os backings na gravação original do Jorge Ben. Jorge Benjor. Agora Benjor, né? Na época o Jorge Ben. Aqui é uma versão mais lenta, né? Aquela. E novamente, que tem um violão bem marcado, mas ela é ritmada também, né? Meu pai tá no backing ali. Olha que legal. É curioso, eu tenho desde garoto esse compacto, e com o compacto do FIC, do festival, e o lado B é uma canção de um compositor daí de Minas também, que é o Cirlan. Vivas a Pátria, curioso. Vivas a Pátria, Vivas a Pátria. Eu cheguei a conhecer o Cirlan em Brasília. Que é a letra do Murilo Antunes aí. Isso, loucura, né? Eles vivem, são agregados, assim. Nunca tem um mineiro sozinho, é sempre... E é isso, acho que eu tenho das duas fontes, né? Eu tenho meu pai, então tem essa coisa...
essa questão do groove, de linkar o groove com harmonia. Meu pai é o cara que toca qualquer música em qualquer tom, é impressionante, igual o Toninho. Essa geração deles, eles são usinas de harmonia, né? Filó, é impressionante como é que a harmonia caminha, né? Eu acho que a minha geração, e sobretudo as gerações mais jovens hoje, a estética musical foi para um caminho mais de timbres, né? De efeitos, uma coisa que mistura o eletrônico com acústico. Texturas, né? Isso. Texturas, e a época deles, além das texturas, eles tinham harmonia, né? Eles tinham muita harmonia. É impressionante, esse pessoal da noite... É incrível, né? E a outra fonte que eu tenho tem a ver com a minha formação e com a minha profissão. Eu trabalhei também uns 20 anos em rádio. E meu pai trabalhou em rádio, ele tinha 5.000 vinis. Então, eu sempre tive a cabeça aberta para muita coisa do mundo inteiro, assim, né? E sem preconceito, porque eu lembro aqui em Belo Horizonte, a galera do jazz, uma turma que torcia o nariz porque era pop. Fulano é muito pop. Poxa, fulano não toca nada. Tem essas coisas, às vezes, no meio musical, né? Tem ainda. Mas eu não tinha muito isso. Eu tinha de navegar em várias vertentes. Assim. Eu fazia música com a turma do hip hop aqui, que inclusive está super na vanguarda da música brasileira hoje, o Djonga, né, o Roger Def, meu amigo, e tocava baile tradicional, tipo crooner, né? Faz baile no Automóvel Clube, tocando com o Célio Balona, que é da geração do meu pai. O baile era muito engraçado. Né? Aquele baile longo pra caramba, aí você foi olhar, nós tocamos 10 músicas, porque todo mundo improvisava pra caramba, todos os músicos improvisavam. Uma música tinha solo de guitarra, de baixo, o povo lá dançando, né? Aí, 15 minutos de música, você foi lá, você tocou 10 músicas, o baile inteiro. E de fazer baile com meu pai, fazer com Balona, de trabalhar em estúdio, né? Então, acho que essa minha formação no rádio, assim, que tem conexão com meu pai também, né? Você lembra dessas de baile aí, alguma delas aí para fazer pra gente? Só de sacanagem, assim. Alguma de baile? Que você tenha tocado bastante. Deixa eu ver uma aqui, deixa eu ler. Falei do baile. Vou fazer um trechinho. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you really are. Por aí vai. Cole Porter, né? Cole Porter, né? E bossa, né? Muita coisa. Maravilhoso. Estou olhando aqui, Rodrigo, tem martinália também, né, nesse trabalho. E recentemente a gente estava falando do Vanderly, né, Julinho? E é justamente onde Deus possa me ouvir. E aí eu queria saber como é que entra o martinália para fazer contigo essa homenagem para o Vanderly, né? Você era amigo do Vanderly, cara? Era muito amigo. O período final da passagem dele pela Terra, a gente conviveu muito, porque ele estava indo muito a Santa Teresa, nesse bairro, né? Sim. Frequentando muito o bairro. Teve um carnaval que passamos, eu, ele e o Beto Lopes, que eu citei aqui, que é um super guitarrista, passamos 3 juntos, rodando de bloquinho em bloquinho. Era um grande amigo. E aí eu descobri que Martinalha era muito amiga dele. A história foi a seguinte, eu fui convidado pela prefeitura de Belo Horizonte para fazer um show no 120 anos de BH, fazer o meu show na Praça da Estação, num palco maravilhoso, gigante, e pediram que eu convidasse alguma artista, né, reconhecida nacionalmente e tal. E aí eu já pensei de cara na Martinalha, que vem de uma família muito musical, ela é genial, né, e eu sempre me identifiquei muito com ela por ela ter essa verve do groove, também do swing, mas ela navega em várias praias, é uma artista completa. E aí convidei, mandei meu trabalho, ela pediu para ouvir, ela adorou aquele primeiro disco, e aí veio, assim, né, prontamente, assim, foi muito legal. E aí na passagem de som, a gente se conheceu só na passagem de som, ela chegou, a gente tinha feito os para-casos lá com a banda, ela chegou para ensaiar, e aí comentou comigo, da amizade dela com o Vanderly. Ela falou, olha, é a segunda vez que alguém me chama para vir aqui a Belo Horizonte para fazer alguma coisa aqui. O primeiro cara foi o Vanderly. Essa é a segunda vez. Aí contei, poxa, chamava ele de Vandeco, né? O Vandeco era super... Conexões, né? Grande amigo, assim. E aí, a empresária dela, Marcinha Alvarez, que já foi empresária do Caetano, do Cazuza, ela falou, por que vocês não fazem uma dele? Por que vocês não cantam uma?
E aí nós começamos a cantar e tocar na passagem de som, essa Onde Deus Possa Me Ouvir. Nasceu na hora ali a ideia. E aí, já na passagem, a gente viu várias pessoas emocionadas, o pessoal da produção chorando, todo mundo lembrando do Vanderly, né? E aí a gente fez no show, e foi um dos momentos lindos, assim, do show. E falei para ela, a gente tem que registrar. Na verdade, acho que até quem botou mais pilha foi a Marcinha, a empresária. Poxa, vocês dois têm alguma coisa no palco, vocês dois, alguma química, né? Tem um borogodó, vocês dois juntos, que vocês têm que registrar, né? Seja o primeiro de muitos, mas tem que ter um registro de estúdio seus. E a gente topou na hora, assim, aí fui para o Rio, né? Gravei com ela lá a voz e depois finalizei com a minha turma aqui. Ficou muito lindo. Pena que não tá ela aqui para fazer, mas você podia cantar para a gente, né? Claro. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo ou um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cantar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Muito bom. Olha, eu cheguei a falar para o Julinho, assim, eu tive o privilégio, né, a honra de ter tido uma entrevista, de ter conversado, programa de 1 hora com o Vanderly, e é impressionante como era poeta, né? Essa música é muito linda, eu estava falando para o Julinho também de Alma Nua, que se ele não tivesse escrito, eu teria escrito. Imagina quem. E Martinália também, quer dizer, que combinação. Martinália, que agora fez uma virada cultural online aqui, junto com Fabiana Cosa, num palco só de inclusive percussionista mulher, as músicas. Foi muito lindo. Então, parabéns né, por vocês terem combinado essa poesia nesse trabalho lindo de você, muito legal. Tem aqui também Caetano, né? Você trouxe Caetano também pro trabalho. Isso foi uma ideia da minha mulher, a Marina, né, que é arquiteta, Marina Cambrai. A gente tem um bloco, crianças tem um bloco de carnaval juntos, né? É um encontro de almas e encontro artístico, né? E ela sabia que um dos meus discos de cabeceira é o Cores Nomes, do Caetano, sabe? E é um disco que eu sou apaixonado. É muito lindo mesmo. Eu associei ele a uma época da minha vida, né, muito marcante, assim, que eu ouvia direto. E ela, poxa, o Queixa, por que você não experimenta o Queixa? E aí eu fui trabalhando o disco e com a ideia do Queixa na cabeça, assim, né?
mas o que eu vou fazer de arranjo, o que eu vou fazer? E eu tenho aquela, poxa, a gravação do Caetano para mim é definitiva, né? Acho que eu não quero mexer num time que já ganhou. E aí resolvi que não, vou fazer. E aí pensei assim, numa ideia de ter um violão bem brasileiro, né, de nylon, assim, e uma base de percussão, e que a partir dessa base percussiva, com o violão brasileiro e a percussão, a gente construísse criativamente um arranjo vocal. E aí, para isso, eu chamei meus amigos e mestres, né, na verdade, o Maurício Tizumba, que é um talento daqui, né, a gente tem, inclusive, esse bloco que eu falei com ele, também um bloco de tambor mineiro, que a gente mistura Clube da Esquina com tambor mineiro, com rock, com funk, é mó barato. É a Divina Banda. Aí chamei Tizumba, chamei o Play, que é um super cantor aqui de Minas também, ele tem um trabalho solo maravilhoso, e ele é, já há muitos anos, um dos backing vocals do Jota Quest. E chamei e o Tizumba deu a ideia da Josi Lopes, que é uma cantora incrível aqui de Minas, da nova geração. Ela, inclusive, trabalhou muito em São Paulo com musicais, o musical do Rei Leão, ela era uma das solistas, ou uma das protagonistas. Uma cantora incrível, assim. E aí a gente foi para o estúdio, eu fiz a base com o Marquinho Lobo, percussionista, que é da pesada, né, baiano, que toca com todo mundo. Aí construímos essa base, e aí fomos para o estúdio, eu, Tizumba, Play e Josi. E os vocais que vocês escutam no Spotify, para quem quiser curtir, foram criados coletivamente ali, cada hora um dava uma ideia. Muito lindo esse final, ficou muito lindo mesmo. E aí cada um sola, improvisa ali, o Tizumba, né? Aí vira aquela coisa, eles trazem mesmo a África e trazem esse coração Sim. brasileiro nosso também, né? Então foi uma música feita... O Caetano ouviu isso aí, Rodrigo? Ele gostou? Falou alguma coisa? Eu não tive notícia. Na verdade, para liberar a música, a gente mandou para ele, mas eu não sei se ele ouviu ou se o escritório dele ouviu, se a Paulinha Lavigne ouviu. Tem que ouvir, pô. Tem que ouvir. É muito linda essa... Não é uma versão qualquer do Caetano, não. Ô, Rodrigo, deu tempo de vocês, porque é de 2019, né? Mas logo a gente veio a pandemia. Deu tempo de você apresentar esse trabalho, de fazer shows, ou são planos agora? Eu pretendo... Na verdade, assim, eu já tenho outros projetos engatilhados, mas eu quero fazendo alguns shows desse disco, acho que a gente merece isso, né? Mas eu cheguei a fazer uma apresentação no Grande Teatro do Sesc Palladium, convidando a Martinalha, aqui em Belo Horizonte, né? E foi tipo, como se fosse um pré-lançamento, pouco antes da gente começar os lançamentos em 2019. Foi final de 2018. Né? Eu fiz uma tiragem pequenininha, mas só para o show, né? Porque eu consegui uma data no Palladium, sabe? Antecipada, eu falei, mas vamos fazer, né? Essa premiere. E aí convidei Martinalha, ela veio, foi lindo o show, né? Aí juntamos Santa Teresa com Vila Isabel, aí deu pé. Mas canta ela então para nós, né? Canta aí. Tô abusando de você. Cantar queixa, né? O queixa. Um amor assim delicado, você pega e despreza, não devia ter despertado. Ajoelha e não reza, dessa coisa que mete medo, pela tua grandeza. Não sou o único culpado, disso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, um amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento. Oceano sem água, ondas
desejos de vingança nessa desnatureza batem forte sem esperança contra a tua dureza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, um amor assim delicado nenhum homem daria. Talvez tenha sido um pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa, mas Deus não quer que eu fique mudo. E eu te grito essa queixa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Amiga, me diga, perora. Maravilha. Mas olha, recomendo a vocês que vão no disco do Rodrigo, ouvi o disco inteiro, mas tem esse arranjo vocal que, olha... E a gente demais, vê no trabalho, né? O Rodrigo Borges, o Murilo Antunes, o Lô, o Fernando Brant, Martinalha, o Roger Deff, e aí com esse Toninho Horta, é muita gente boa, né? E uma pergunta para o professor agora, né? O professor, quando vai ensinar sobre música, com esse repertório, que já disse que é bastante eclético, mas com esse repertório aqui, eu queria saber como é que estão os alunos, hein? Os alunos estão sintonizados com a nossa história musical recente, né? Que é ou não, o Clube da Esquina passa a ser novidade nesse momento. Eu queria saber como é que o professor lida com os alunos estão antenados com a música, ou é necessário estar levando também essa parte da história, que é tão recente, mas mesmo assim é preciso levar ainda? É preciso levar. Tem uma turma interessada que busca, né, mas é muito importante trabalhar a história, num contexto amplo, né, porque para se falar da história da música brasileira, você precisa conhecer o contexto político, o contexto cultural, né, o contexto da situação de mundo naquele momento, as rupturas, os desejos da juventude, né, e mostrar que, apesar dessa pequena distância temporal, que muitos dos anseios continuam mesmo, né, a vontade por liberdade de expressão, né, a vontade de fazer música com os amigos, de se expressar através da arte, né, de utilizar a música como uma forma de resistência, né. Então, os artistas que têm feito isso no Brasil, né, você pega Emicida, você pega Criolo, você pega, né, você falou da Fabiana, né, Costa, tem Martinalha, né, tem o Djonga aqui, enfim, né, a música ela precisa reverberar também o momento, né, e é uma fonte muito poderosa de conscientização, né, e de transformação.
Então, esse trabalho junto aos alunos ele é importante e ele precisa ser feito, esse resgate da história, sabe? Porque é isso, a gente tem também hoje as tecnologias, aí, né, o Facebook, Instagram, com muita informação o tempo todo, né? Então, quase não sobra tempo, sobretudo para gerações mais jovens que vivem na frente do celular, né? Não sobra muito tempo para degustar, eu digo, né, esse material, esse repertório, né? As coisas hoje são muito rápidas. O próprio mercado, a própria indústria fonográfica, a gente voltou agora com a lógica do single, né? De lançar singles, os lançamentos são rápidos, são efêmeros. Então, claro que ainda existe, né? Você tem mercado ainda no mundo, embora seja menor, para consumo de um álbum, de um conceito artístico, estético, político, né? Mas esse espaço ele tem diminuído ou não só diminuído, né? Essa diminuição pode ser uma leitura. Uma outra leitura é que agora todo mundo consegue produzir e botar na rede. Talvez a dificuldade seja realmente você colocar a cabeça para fora ali, nesse universo, nesse oceano de informação. Então, acho que o grande desafio, né, insisto, estudar a história hoje passa também pela cultura, essa cultura que a gente tem hoje do efêmero, né, das coisas muito rápidas. E são movimentos que precisam ser compreendidos no contexto deles, na história. Então, acho muito importante. A gente está falando da importância da educação, né, para tudo, né? Não só para a música, né? Abrir a cabeça, a gente precisa dessa consciência em relação aos fatos, né, em relação ao papel que a boa informação que vocês trazem, como ela é fundamental. Isso é um trabalho de educação, né, de você, até comunicação que eu trabalho também, né, a importância de uma boa fonte de informação, de você ter uma apuração em tempos de fake news, né, de você saber de onde vem aquilo, de você conhecer a história. Então, está tudo conectado. Então, acho ainda muito importante esse papel, né, de fazer com que as novas gerações conheçam, né. Eu acho que, para além da minha admiração pelo movimento, eu sinto que eu tenho esse papel também, né, e eu acho que não só em relação ao clube, né, a própria queixa que a gente falou aqui agora, né, Caetano é um gênio, um cara incrível, que continua, né, continua uma cabeça, né, muito, muito poderosa e inquieta, mas também ele tem uma obra muito extensa, né, as novas gerações têm que conhecer tudo dele, Milton. Começou lá atrás, então eles todos. Elza Soares, né, você pega... Deus, muita coisa, né? Muita coisa. Acho que a gente precisa entender a música brasileira, né? E aí não só para as novas gerações, acho que é um exercício que o país está precisando, claro, de uma maneira bem ampla, né? Agora, Rodrigo Borges, foi um grande prazer. Infelizmente, a gente está batendo aqui no limite do programa, né? Eu queria aproveitar esse espacinho que a gente ainda tem para que você cante uma canção sua, uma que você goste, assim, que você fale, não, sabe? Eu sei que a gente tem o orgulho de autor e tal, então... Claro. Eu vou tocar uma música minha feita com Tata Spala, que é a que dá nome ao meu primeiro disco, que é um disco que abriu muita porta para mim. Eu tive o prazer de cantá-la com Lenine, gravar com Lenine essa música. Legal. E aí foi ali que caiu aquela ficha de que eu poderia, né, fazer um mergulho mais profundo na composição, né? E não falo em profundidade, não só estética ou harmônica, eu falo de ofício, de vida mesmo, né? Porque a canção ela pode ser simples, tá? E o Vanderly que não nos deixa mentir, a simplicidade é um objetivo a ser buscado, né? na composição, né? E a partir qualquer palavra, porque a partir da simplicidade você consegue chegar no coração das pessoas, né? Eu acho que esse é o desafio de todo mundo que faz música e canção. Exato. Vamos lá. E desde já agradecer a você, viu, Cris, Julinho, pelo Imagina, prazer, mas a gente ainda volta para se despedir depois da canção. Vai lá. Beleza, vamos lá. Vamos tocar. Vai lá. Criar o mundo quando amanhecer, viver da arte o que ela pode dizer, beber a lua e brindar com o sol,
as madrugadas pelas ruas vencer. Qualquer palavra que sai, qualquer conversa vai, de bem com a vida e com o sonho. Qualquer desejo se esvai, qualquer inspiração pro tempo que não vivemos. Criar o mundo quando amanhecer, viver da arte o que ela pode dizer, ver a lua e brindar com o sol, as madrugadas pelas ruas vencer. Qualquer palavra que sai, qualquer conversa vai, de bem com a vida e com o sonho. Qualquer desejo se esvai, qualquer inspiração pro tempo que não vivemos. Yeah. Criar o mundo quando amanhecer, viver da arte o que ela pode dizer, beber a lua e brindar com o sol, as madrugadas pelas ruas vencer. Qualquer palavra que sai, qualquer conversa vai, de bem com a vida e com o sonho. Qualquer desejo se esvai, qualquer inspiração pro tempo que não vivemos. É. Qualquer palavra que sai, qualquer conversa vai, de bem com a vida e com o sonho. Yeah. Qualquer desejo se esvai, qualquer inspiração pro tempo que não vivemos, pro tempo que não vivemos. Oh, don't you know. Muito bem. Esse foi o Rodrigo Borges, infelizmente, né, Cris? Grande, mais um grande boteco. Rodrigo, uma simpatia, um talento, né? A gente está aqui esperando seus novos discos, viu, Rodrigo? E cada vez que você lançar, procura a gente, que a gente divulga. Sei que ele não precisa muito, ele já porque, olha, de toda essa rapaziada aí que está começando e tal, ele é um dos que tem mais ouvinte nas plataformas por demanda. O Spotify dele tem milhares de ouvintes. E não adianta dizer que é porque é sobrinho desse, daquele, porque se as pessoas não gostarem da música, elas não ouvem, não. E a gente vê lá no Spotify, está assim de gente ouvindo, né? Então, esse foi o Rodrigo Borges. Obrigada, viu, Rodrigo? Foi um super prazer te ouvir aqui. Ansiosa, já se está preparando novos trabalhos, já está com alguns projetos aí. Projetos para 2021? Sim, eu tenho duas novas bandas, né? Eu estou formando agora. Estão me ouvindo bem agora? Estamos sim. Eu tenho um projeto agora com o filho do Beto Guedes, o caçula, que é o Ian Guedes. A gente está montando uma banda para apresentar composições e para também reler algumas coisas do Clube da Esquina, assim, com a nossa cara, né? Então, a banda é formada por mim, pelo Ian, pelo Adriano Campagnani, que é um super baixista, que é o baixista da banda do Beto Guedes, e pelo Dedé Godoy. E tem além da Divina Banda, que é um bloco de carnaval que eu tenho um projeto novo agora que junta Minas e Bahia. Então, que a gente já está compondo também. Somos eu e o Lelo Zanetti, que é o baixista do Skank, junto com o Mano Góes, que é do Jamil, lá de Salvador, e o Lute, que é um super compositor de lá. Então, 2 soteropolitanos e 2 belo-horizontinos aí. Muito legal. Uma banda nova também que está nascendo.
Então, 2021 já tem encontro marcado aqui com o Fórum. Por favor. Acabou a pandemia, é botar o bloco na rua, pelo amor de Deus, né? Chega, né? Muito obrigado aos internautas. Bom domingo a todos. Esse foi mais um Boteco da Fórum com o Rodrigo Borges. Valeu, Cris. Até lá, gente. Tchau. Obrigado, Cris, Julinho. Obrigado, gente. Até a próxima. Uma honra.